Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham através das páginas de Facebook, YouTube e Instagram do Governo Provincial de Malange. Estamos aqui em direto na transmissão de cumprimentos e discurso de fim de ano do Governador Provincial de Malange, Marcos Yunga. Discurso este que, no fundo, reflete o balanço das atividades decorridas no ano 2022 e perspectivas para o ano 2023. Adilson. Nós agradecemos a si que se ligou a nós para poder acompanhar em grande esta atividade aqui no Palácio de Sua Excelência Governador da Província de Malange, para então fazermos uma análise profunda relativamente às questões que têm que ver com aquilo que fizeram parte do discurso de Sua Excelência Governador de Malange. E para dar aso a esta situação, temos aqui, diante de nós, dois convidados que vão responder exaustivamente às questões que fazem parte do discurso de Sua Excelência. Tenho por apresentar o doutor Bartolomeu Papo Seco, seja bem-vindo. E também vou apresentar a analista política, a doutora Anabela Kidiaka, seja bem-vinda. E a questão, ora, que vamos colocar aqui, inicial, tem que ver propriamente sobre a questão de um discurso de fim do ano. Afinal de contas, é tão importante assim para os munícipes um discurso de fim de ano? Doutor, o sociólogo Papo Seco. Bom, mais uma vez obrigado pelo convite e boa tarde a todos aqui presentes. Na verdade, o discurso do fim de ano é, na verdade, super importante, uma vez que o governador provincial tem a responsabilidade de forma sintética, apresentar aquilo que foram as execuções no âmbito da sua governação local e também aquilo que tem que ver com as perspectivas para o ano seguinte. Ou seja, os cidadãos têm o direito de serem informados e a pessoa mais adequada, apropriada para fazer um balanço em relação àquilo que foi a governação durante o ano que está a terminar é Sua Excelência Senhor Governador Provincial. Daí que todos nós, enquanto cidadãos, somos expectantes, não é, de acompanhar o discurso do fim de ano. É sim, de facto, importante. Muito bem. Muito obrigado pela contribuição, Dr. Bartolomeu, falando aqui um pouco, não é, sobre a importância que este discurso de fim de ano tem para os cidadãos, os munícipes em geral. Vamos agora passar para a nossa convidada, a doutora Anabela. Doutora Anabela, a pergunta que se impõe relativamente ao discurso tão esperado, não é, proferido pela entidade máxima da nossa província, superou as suas expectativas? Ficou aquém? Qual é a sua opinião? Bem, vou de certa forma também agradecer pelo convite que me foi formulado e claramente é um prazer muito grande partilhar aqui o painel com o Dr. Papo Seco, não é? Um amigo de longa data e nunca é demais estarmos aqui para trouxermos algumas considerações em função daquilo que foi o discurso proferido pela Sua Excelência Senhor Governador Provincial. Portanto, chegou às minha expectativa, visto que, e aliás vou começar mesmo por citar uma das franjas do discurso da Sua Excelência Senhor Governador, quando referia que o ano de 2022, que está a terminar, é um ano de esperança, não é? É um ano que nos deposita a esperança, nos recarrega as baterias para a esperança nos próximos anos. Dizer que claramente esteve ao alcance daquilo que foi as minhas expectativas por uma razão muito simples. Foram focados aqui metas ou desafios, como assim a Sua Excelência o denominou, para o ano de 2023 e quero acreditar que é para o seu tempo de mandato, não é? Que sabemos nós que uma legislatura leva aproximadamente 5 anos. E, portanto, traçou aqui algumas linhas prioritárias, não é? Sabemos que a nossa província tem muitas necessidades. Eu acho que as necessidades nunca terminam, porque os seres humanos são seres insatisfeitos, cada vez mais necessitam. Mas, ainda assim, ele traçou claramente, em função do seu executivo, traçou as linhas prioritárias.
focou nos aspectos relacionados com a energia, com a água, saneamento básico, a agricultura, que é um potencial muito grande que a nossa província carrega. Falou aqui também sobre a questão da urbanização dos bairros, que torna-se muito mais importante do que as centralidades, no meu ponto de vista, porque não é centralidade que vai resolver o problema habitacional de uma determinada população, mas as construções dirigidas com as infraestruturas acompanhadas, a urbanização dos bairros, nós assim podemos falar em tentar mitigar aquilo que é o problema habitacional dos nossos jovens em Malange, porque somos a maioria. E, portanto, foi um discurso esperançoso, porque fez referência daquilo que foi o ano de 2022, apresentou os pontos fortes, os pontos fracos, trouxe aqui elementos fundamentais, como é a questão da realização das eleições, não é? Que define a vida política de um determinado país, e a nossa realidade não foge à regra, e espelhou para aquilo que são as questões prioritárias para 2023. Como disse, há um aspecto bastante fundamental, que é a questão da construção das estradas. Percebeu-se, e aliás a Sua Excelência Senhor Governador, junto com a sua equipa, puderam perceber que a questão das estradas é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Se nós queremos que a energia chegue ao Luquembo, chegue ao Quirima e tantos outros municípios, precisa haver estrada. As vias de comunicação, não é? Precisa haver as linhas de comunicação. Se queremos que a água chegue aí, se queremos que a agricultura chegue como tal, que o desenvolvimento chegue como tal, é preciso primeiro partir pelas vias de acesso. E claramente são as estradas, não é? Não só a nível do nosso município sede, mas falou-se, e pude tirar aqui as minhas anotações, sobre a ligação através das estradas de municípios para município, depois de municípios para comuna. Também estamos conscientes de que é uma situação que não se resolve em 5 anos, não é? Mas já é importante que haja um reconhecimento de que, de facto, se queremos atingir o desenvolvimento, precisamos partir por esta via. E claramente que foi um discurso esperançoso, esperamos que, de facto, seja efetivado, não é? Aquilo que é o início da execução das infraestruturas e não só. E outro aspecto muito importante que chamou a atenção é que a Sua Excelência Senhor Governador, no seu discurso, fez referência a que não basta que tenhamos os projetos planificados em papéis, é preciso haver disciplina, e essa disciplina parte sobretudo pelo recurso ao combate à corrupção, que é um mal que faz-nos mal a todos. Não é só em Malange, não em Angola, o mundo inteiro. Bem, doutora Anabela, realmente o senhor governador, não é, chamou a atenção. Exatamente. Chamou a atenção às entidades aqui presentes para este problema que aflige o país e que também tem notado que aflige a nossa província, não é? Certo. Em pouco tempo de governação, o senhor governador conseguiu detectar, não é, que existe ainda um problema a nível provincial de corrupção, não é? Alguns casos de corrupção. Como é que viu esta intervenção? Um pouco ousada até, não é? Porque um dirigente dizendo que algo está mal, não é? Algo está mal, muita coisa está boa, mas algo está mal e tem de ser corrigido, não é? Exato. Como é que viu esta parte do discurso em que focou sobre corrupção? Bem, eu digo que o reconhecimento quando as coisas estão mal é um grande caminho para o recomeço, para aquilo que é o certo. Se não reconheceres que as coisas não vão bem, vai ser difícil atingir o sucesso. Então eu acho fundamental, e até porque estiveram aqui ou estão aqui todos os estratos do Poder Executivo a nível da nossa província. Estamos a nos referir de administradores, de diretores, de delegados, enfim, todos os estratos do governo provincial está aqui neste palácio. E claramente uma orientação ou um alerta deste sair da figura máxima do Poder Executivo a nível da nossa província é um sentido de responsabilizar quem de facto está ainda a enveredar por esta prática. É um sentido de alerta e um sentido de que sabemos as coisas, sabemos como as coisas estão e que quem assim continuar com essa prática, claramente que vai estar afora ou acarretar com aquilo que são as consequências, responsabilidade criminal e até mesmo civil.
portanto, foi muito bom essa ousadia. Às vezes é necessário, a gente precisa ser diretos, e quando nós estamos nesse desafio dessa nova governação, desta nova era, é importante que as questões sejam diretas. É importante que as coisas sejam chamadas pelos nomes e não arranjar interfúgios, porque às vezes as pessoas podem dizer, olha, não entendemos bem, mas o recado está dado e claramente queremos confiar naquilo que é a expectativa da Sua Excelência, Senhor Governador. Esperamos que quem é gestor público possa então tomar consciência de que, de facto, a corrupção é um mal que afeta a todos nós, inclusive a ele próprio. Tem de ser eliminada, com certeza. Obrigado, doutora Anabela Kidiaka. Ainda no que diz respeito ao discurso de Sua Excelência, um dos pontos, tal como a doutora frisou, tem que ver com corrupção. E na voz do governador podemos ouvir dizendo que as pessoas que se enveredarem a este caminho não estarão fazendo parte da sua equipa. Eu vou me direcionar ao sociólogo para uma questão que tem que ver com a sua área em particular, que é a liderança aberta. Ou seja, no seu discurso, Sua Excelência abre para que as pessoas tenham mais amor ao próximo. Essa relação, essa proximidade, esse amor com o próximo vai influenciando sobre tal maneira na governação? De certeza sim. É preciso sabermos que os governantes nada mais são senão servidores públicos. Todo indivíduo chamado a exercer um determinado cargo a nível da administração pública tem como finalidade última satisfazer as necessidades dos cidadãos. Logo, Sua Excelência, Senhor Governador, ao apelar pelo amor ao próximo, está mesmo a dizer que nós devemos servir. Portanto, a governação não tem uma outra finalidade. A finalidade é satisfazer as necessidades dos cidadãos ligadas à educação, à saúde, a todos os aspectos da vida. E esta questão está ligada, de alguma forma, à sua deixa sobre a corrupção. Nós sabemos que, depois da guerra que Angola viveu, o grande mal pior é a corrupção. A corrupção deixou Angola sem chão. A corrupção criou problemas muito candentes em Angola, né? A corrupção é um mal que enferma não só Angola, sabemos, mas em Angola a corrupção chegou a atingir níveis assustadores. E eu penso que esta luta contra a corrupção, esta intenção e ação também, digamos, que visa de alguma forma dirimir, banir, reduzir os índices de corrupção, sobretudo de corrupção a nível da própria administração pública, é fundamental, na medida em que, se nós termos governantes corruptos, automaticamente os servidores pagam, porque aquilo que serviria para um certo estrato social, para uma certa comunidade, para determinados cidadãos, acaba satisfazendo apenas necessidades individuais. E aqui é preciso dizer que não devemos ficar simplesmente no discurso, é preciso passar para ação. É preciso passar para ação. E por quê? Porque, infelizmente, a corrupção em Angola foi institucionalizada. Infelizmente, nós chegamos a um nível de institucionalização da própria corrupção. Ou seja, se nós temos políticos corruptos, é porque também temos uma sociedade corrupta. Ou seja, não existe sociedade alguma ética ou digamos, não corrupta e que cria políticos corruptos, ou políticos éticos e sociedade corrupta. Isso não é possível. Por quê? Porque os políticos, os servidores públicos, nascem numa família, vivem numa sociedade. Além da educação político-partidária, e é preciso sublinhar isso, além da educação político-partidária ou político-ideológica, estes servidores têm uma educação social, são cidadãos, comungam, vivem em determinados espaços sociais. De alguma maneira, aquilo que perfaz a sociedade de forma coletiva os influencia. Logo, todos nós, e aqui sem exceção, todos nós somos de alguma forma corruptos, cada um à sua medida. Alguns são corruptos ativos, outros corruptos passivos.
Portanto, eu penso que é uma luta que Exatamente, não vai terminar hoje. Dr. Bartolomeu, Sim. como é que podemos, neste caso, não é? O Sr. Governador falou nisto e de certeza que o Executivo tem tido algumas medidas, não é? Tem criado algumas medidas para combater este mal, mas como é que nós, como sociedade, podemos também tomar algumas medidas que visem, portanto, destruir este mal, não é? Da base para o topo ou do topo para a base? Bom, a luta é coletiva, Eu penso que cada um de nós deve fazer o mínimo possível onde estiver para poder dirimir isto. As crianças aprendem vendo. Se uma criança, se um filho tem um pai corrupto, tu não precisas dizer ao seu filho não seja corrupto, não, porque o filho aprende vendo. Daí que os pais, os gestores públicos, os governantes, os professores, todo cidadão angolano deve, de alguma forma, agir de forma ética, agir de forma anticorrupta, não é? Para que, a longo prazo, a gente vai, aos poucos, dirimir este problema, que é, na verdade, um problema social. Hoje, quando nós falamos de corrupção, às vezes queremos olhar simplesmente para os políticos. Aliás, o senhor governador fez uma referência a nível daquilo que tem que ver com a gestão pública. Mas, ao nível da própria sociedade, de forma geral, existem cidadãos corruptos. Quer dizer que todos nós devemos, de alguma forma, não é, colocar algum bloco naquilo que é a edificação de uma luta contra a corrupção. E começa com pequenos gestos. Que é preciso sublinhar isso, não vai ser, digamos, uma luta fácil. Uma luta fácil por quê? Porque a corrupção está enraizada. Infelizmente, nós vivemos quase que 3 décadas de guerra e durante este período a corrupção tornou-se um valor. Aqueles indivíduos, as pessoas que eram anticorruptas, passaram a ser vistas como pessoas não virtuosas. Porque numa sociedade em que você tem maioritariamente cidadãos corruptos, as pessoas não corruptas infelizmente sofrem, infelizmente pagam. Portanto, eu penso que é preciso dar um voto de confiança, um voto positivo à Sua Excelência, Sr. Governador Provincial, ao trazer isto para a sua agenda. E, de forma particular, Malange precisa exatamente disso. Malange é uma sociedade tão pequena e uma corrupção mínima acaba afetando quase que todos os malanginos. Daí que... O senhor governador falou aqui, focou um bocadinho aqui na área da saúde e da educação, dizendo que precisamos de melhorias. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu concordo em grande medida. Se nós olharmos para os dados, os resultados definitivos do Censo da População e Habitação realizado em 2014, Malange tem um número de crianças fora do sistema de ensino assustador. Apesar de que hoje vamos ter que esfregar as mãos de contentes, uma vez que o PIME veio de alguma maneira ajudar na redução deste fenômeno, mas o índice de construção de escolas ou de existência de novas salas de aulas e de crianças que entram para o sistema de ensino ainda não é proporcional. É preciso que continue a haver o esforço, está-se a fazer, claro, está-se a fazer, mas devemos continuar a evitar os esforços para melhorarmos a questão do acesso à educação numa primeira instância e depois no acesso à própria qualidade, né? Exato. Muito bem, doutor Bartolomeu. Já não temos muito tempo, vamos aqui ouvir rapidamente para finalizar a doutora Anabela. Doutora Anabela, quais são as áreas que acha que deveriam ter um bocadinho mais de atenção por parte do nosso executivo local? Bem, eu começaria por dizer que de facto são as áreas consideradas prioritárias que foram aqui apresentadas pela Sua Excelência, Senhor Governador. Eu toco sempre nesta tecla, não é? Porque se queremos até aonde estão a ser construídas as obras do PIME, é preciso haver vias de acesso. As vias de acesso, as estradas é fundamental, a energia, a água, porque nós somos uma província potencialmente em todos os aspectos. A energia, nós temos 2 barragens, não se compreende. Dos 14 municípios, apenas 3 têm energia elétrica e 1 em fase de conclusão. Não se percebe isso. Muito bem, então, penso que, não é? Pensamos então aqui a nossa conclusão que com a nova dinâmica, não é, que o nosso governador provincial traz,
possamos então atingir, não é, estes objetivos. Queremos acreditar que sim, não é? Porque discursos são sempre discursos, é preciso enveredar pela prática, pela ação, tal como disse o Pablo Seco. Muito bem, Adilson, vamos então... Vamos ter que terminar, agradecer os convidados e assim que está ligado a nós, o nosso muito obrigado e até mais. Vamos apenas desejar um feliz ano novo a todos e obrigada por nos fazerem companhia.